Olá pessoal, professor César. Estou gravando aqui a segunda videoaula sobre o assunto MRP. E eu havia falado para vocês na última videoaula que ia dar continuidade àquela estrutura de produtos que eu havia mostrado na videoaula, mas com o exercício que nós fizemos essa semana, eu percebi a dificuldade de vocês entenderem principalmente a estrutura, né, da lógica do MRP, principalmente em relação a necessidades brutas e liberação de pedidos de compra, pedidos de ordem de fabricação ou mesmo ordem de montagem. Então eu resolvi pegar o exercício que eu apliquei essa semana para vocês e desenvolver esse vídeo tutorial para que possa ajudar vocês a estudarem para a prova de quinta-feira. Eu estou aqui no meu home office, né, onde eu trabalho, preparo as aulas e tudo mais. Então, essa é a primeira videoaula que estou gravando com uma câmera para ver se vai funcionar. Okay? Então, vamos ver agora o tutorial daquele exercício que foi dado em sala de aula. Então, vamos lá. Computadores do Brasil, uma indústria que produz dois modelos de notebooks, os modelos home office e corporativo. A empresa necessita integrar no 10º dia da programação 200 unidades do modelo home office e 120 unidades do modelo corporativo. A estrutura dos produtos e demais informações necessárias à programação são apresentadas abaixo. Determine a quantidade de compra ou fabricação de cada componente, bem como as datas em que devem ocorrer as liberações de compra ou fabricação de cada componente. Para essa videoaula, eu acabei colocando aqui em duas cores. Então o home office ficou em azul e o corporativo em verde, para que vocês possam compreender melhor a lógica do MRP. Então eu tenho aqui um home office que é composto, um notebook home office é composto por dois componentes A e um B. O componente B depende aqui de dois Ds e um C, e o componente C depende de um componente D. No corporativo, eu tenho aqui que ele é composto por dois As e um B, então igual ao home office, porém este componente A2 do corporativo, esse único componente, precisa de dois Ds. E aqui ele é igual ao componente do home office, que é para um B eu preciso de dois Ds e um C, e para um C eu preciso de um D. Lembrando que eu tenho aqui os dados, né, que o estoque inicial do home office é de 20, corporativo não tem estoque, componente A 200, componente B 50, componente C 0 e o componente D 250. Os lead times, que é o tempo de abastecimento do home office, é um período, do corporativo 2, do componente A e B são 1, componente C 2 períodos e o componente D 3 períodos. Temos que levar em consideração também o estoque de segurança, que para o home office são 15 unidades, para o corporativo não tem estoque de segurança, assim como o C. O componente A tem 160 unidades de estoque de segurança, o B 40 unidades e o D 200 unidades. E o tamanho do lote que eu posso pedir ou fabricar, no caso do home office, do corporativo e do componente C, é lote livre, ou seja, eu posso fabricar uma peça, duas peças, quantas eu necessitar. No caso do componente A, é de 120 em 120, no caso do componente B, de 90 em 90, e do componente D, de 150 em 150, ok? Então vamos lá, só revendo mais uma vez a estrutura do produto, dos produtos, né? E agora vamos passar para a lógica do MRP. Então eu vou abrir uma planilha, quando necessitar eu volto para a estrutura, ok? Mas eu coloquei aqui em vermelho, em azul e verde, para a gente identificar os componentes. Então, por exemplo, o corporativo, que é verde, e o home office, que é azul, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui, gente. Aqui eu tenho os dados que a gente necessita, né? Eu preciso entregar para o meu cliente 200 unidades de home office no dia 10 e 120 unidades
no dia 10 do corporativo. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com esses dois, que são os dois produtos finais e que estão no nível 0 da estrutura dos produtos. Eu vou na tabela, eu tenho 200. Primeira coisa, o primeiro passo que eu devo fazer é saber quanto que eu tenho de estoque disponível. No caso aqui, ó, eu tenho 20, eu vou pôr em amarelo para a gente acompanhar, ó, eu tenho 20 estoque inicial, 20 unidades de estoque inicial. O segundo passo é o calcular a necessidade líquida. Como é que se calcula a necessidade líquida? A necessidade líquida, ela é a necessidade bruta, então os 200 peças, menos o estoque inicial, que são 20 peças, mais o estoque de segurança. Eu tenho aqui como estoque de segurança, vamos colocar de uma outra cor aqui, vamos colocar de laranja, eu tenho 15 unidades. Então, como é que eu cheguei no 120? 200 menos 20, que dá 180, mais os 15 de estoque de segurança, eu chego que eu necessito de 195 unidades de necessidade líquida. O lead time é de 1 período, portanto, eu preciso liberar essa ordem de fabricação 1 período antes, ou seja, no período 9. Ok? Esse recebimento efetuado, essa liberação feita aqui, eu vou receber no dia 10, por causa de um dia lá. Okay? Como é que eu calculo o estoque final do caso para a gente saber se vai ficar maior do que o estoque de segurança? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, então, como é que eu calculo? É o que eu recebi mais o que eu tenho em estoque, então 195 mais 20, 215, menos 200, que é a minha necessidade bruta, vão sobrar 15 unidades no estoque. Sobrou 15 unidades no estoque. Essas 15 unidades é maior do que o estoque de segurança. Maior não, é igual na realidade, né, que o estoque de segurança. Então, ou seja, a linha de estoque disponível nunca pode ficar abaixo do estoque de segurança, ok? Vamos lá agora fazer o corporativo. Então, eu encontrei aqui as minhas necessidades de produto final home office, e agora eu vou fazer minhas necessidades finais de corporativo. Voltando lá para a planilha, eu preciso entregar 120 no dia 10, não tenho nada de estoque, então eu tenho 0 de estoque. Aqui ó, o corporativo está com 0 de estoque. Então eu preciso calcular a minha necessidade líquida. A necessidade líquida é necessidade bruta, que é 120, menos 0 do estoque. Eu tenho uma necessidade líquida de 120 unidades. O lead time são 2 períodos. Então 120, 2 períodos antes, então eu preciso liberar esta ordem de produção no dia 8, ou no período 8. 2 dias depois eu recebo 120, okay? E aí eu vou ver quanto que vai sobrar de estoque. 120 que eu recebi, mais 0 que eu tenho de estoque, igual a 120, menos 120, vai sobrar lá no período 11, 0 de estoque. Não tem problema, porque o estoque de segurança é de 0. Eu não preciso de estoque de segurança. Ok? Então não tem problema nenhum. Bom, agora nós vamos partir para os componentes. Uma dica que eu dou para vocês é tentar descobrir qual é o componente, qual é o produto final que eu vou necessitar mais cedo, tá certo? Então, olhando aqui na planilha, eu sei que eu vou precisar fabricar primeiro o produto 8, corporativo. Por quê? Eu preciso liberar a ordem de produção, o início da montagem desse produto aqui é no período 8, ok? Então, a dica que eu dou? Vamos fazer primeiro, né, pelo menos assim, no nível, vamos fazer o primeiro o corporativo. Ou seja, vamos voltar lá no... Se esse aqui eu vou precisar fabricar antes, então quando eu estiver trabalhando com nível 1, vamos fazer esse B primeiro e esse A primeiro. Depois nós fazemos esse B e esse A2. Quando a gente for por nível 2, fazemos primeiro esse C e depois esses 2 Ds. Aí
fazemos esse C e esses dois Ds. Quando a gente for fazer o nível 3, a gente faz primeiro esse D, depois esse D, ok? Então eu vou seguir esta sequência que eu expliquei aqui para vocês. Então vamos lá. Para que eu faça 120 computadores, para que eu possa liberar essa ordem de produção, ok? Eu preciso ter, vamos voltar lá, ok? Vamos voltar. Eu preciso ter 120 Bs e 240 As, ok? Então, nós estamos fazendo primeiro o corporativo. Para que eu faça 120 corporativos, eu preciso de 120 Bs e 240 As. Voltando para a planilha, eu preciso de 120 Bs, está aqui, ó, 120 Bs no dia 8. Podem ver que eu deixei na mesma cor para vocês entenderem essa lógica que eu já vou explicar em seguida para vocês. Então eu preciso de 120 Bs e preciso de 240 As. Né? 120 vezes 2, né? Porque para cada computador corporativo eu preciso de 2 As, então 120, 240. E para cada corporativo eu preciso de um B. Então aqui, ó, no dia 8, no período 8, eu preciso de 240 As e 120 Bs. O que é importante vocês fixarem? A necessidade bruta dos componentes que estão abaixo, no nível abaixo, a data dele tem que coincidir com o dia da liberação. Porque o que acontece? Eu só consigo soltar essa ordem de produção de 120 corporativos e 195 home office se eu tiver os componentes, no caso aqui, ó, voltando lá, se esses componentes, tanto A quanto B, estiverem prontos no início da minha linha de produção para que eu possa começar a produção. Senão eu não consigo liberar a ordem de produção. Por isso que a liberação aqui tem que coincidir com a necessidade bruta dos componentes de nível inferior. Ok? Então, que nem eu falei para vocês, como corporativo eu preciso fazer mais cedo, eu fiz primeiro ele. Então, 120 corporativos, eu preciso de 240 As e 120 Bs. Está feito o nível 1 do corporativo. Agora vamos fazer o nível 1 do home office. No dia 9 eu preciso liberar essa ordem de produção de 195 notebooks home office. Para cada home office eu preciso de 2 As. Então 195 vezes 2, a minha necessidade bruta é de 390. E para cada home office eu preciso de 1 B. Então 195 vezes 1, 195. No dia 9. Então está aqui, ó, está em azul. Ok? Bom, preenchi as necessidades brutas do nível 0 da nossa estrutura do produto que nós vimos na videoaula passada. Ok? Então esse aqui é o nível 1. Preenchi essas necessidades brutas. Então está aqui, ó, 390, 240, 195, 120. Agora eu venho aqui e vou ver o lead time de cada item, ok? Bom, eu tenho um lead time, antes do lead time, desculpe, temos que ver o estoque inicial, ok? Bom, vamos começar então agora com o componente A. Eu vou precisar mais cedo, no dia 8 aqui, de 240 unidades para poder fazer 120 corporativos aqui. E eu tenho 200 de estoque, está aqui, ó, 200 de estoque. Então vamos lá, eu tenho 200 unidades de estoque, 200 unidades de estoque. E aí vamos para o segundo passo, que eu falei aqui quando nós fizemos o nível 0, que é calcular a necessidade líquida. A necessidade líquida é necessidade bruta menos o estoque, então 240 menos 200, mais o estoque de segurança. Okay? Mais o estoque de segurança. Então vamos lá. 240 menos 240 mais 160, eu necessito de 200 unidades para poder atender tanto as 240 brutas que eu preciso, quanto para sobrar os 200 de estoque. O lead time é de um período, então eu preciso liberar essa ordem de produção um dia antes, que é os 240 aqui que está em verde. Por que 240? Se eu só preciso de 200? Por causa do lote mínimo. Ok? Então vamos pôr aqui.
eu tenho lote mínimo de 120. Então eu tenho que fazer 2 lotes, porque eu preciso de 200. Um lote da 120 e 2 lotes de 240. Esses 240 eu liberei, cheguei e recebi no período 8, que é o período que eu preciso desse produto. 240 que eu recebi, mais 200 que eu tenho em estoque, são 440. Menos 240 da necessidade bruta, vão sobrar 200 unidades de estoque. Ok? Vamos continuar fazendo o A agora, né? Vamos terminar esse componente A. Eu preciso, para fazer o 195, 390 As. Sobraram 200 de estoque. Então vamos lá, 390 de necessidade bruta, menos 200 unidades que eu tenho em estoque, vão dar 190, mais 160 de estoque de segurança, eu necessito de fabricar 350 peças. Um período antes, por causa do lead time. 350 dá, eu preciso fazer 3 lotes, não tem jeito, porque um lote é 120, 2 lotes é 240, 3 lotes é 360, que são os 360 que estão aqui. 360, recebi os 360 no dia 9, para poder ter isso aqui disponível para iniciar a montagem do home office. Então, 360 que eu tenho em estoque, mais 200 que eu tenho no estoque, 360 que eu recebi, mais 200 que eu tenho em estoque, 560 menos 390, 170. 170 é igual ou maior do que o estoque de segurança? É, que é 160. Então, o componente A já está feito. Ok? Vamos agora para o componente B. Então, retornando, para fazer 195 home office, eu preciso de 195B. Para fazer 120 corporativos, eu preciso fazer 120, eu preciso ter 120. Como eu preciso mais cedo do período 8, o estoque que eu tenho de 50 unidades aqui, eu vou iniciar com o estoque no dia 8. Segundo passo, calcular necessidade líquida. 120 menos 50, 70, mais o estoque de segurança, que são 40. Nós estamos falando de 110, tá certo? Então a minha necessidade líquida é de 110 unidades. Também com um lead time aqui de um período. 110, no período 7 eu iria necessitar de 110 unidades. Porém, eu tenho um lote mínimo de 90 unidades de produção. Um lote não é suficiente, eu não consigo fazer, vou precisar de 2 lotes. Então, vou precisar liberar 180 unidades no dia 7, um período antes, que eu vou receber no período 8. Aí fazemos a conta para ver o estoque, que vai ficar 180 mais 50, 230, menos 120, sobraram 110 de estoque. 110 de estoque é acima dos 40 de estoque de segurança, não tem problema, podemos deixar assim. Agora vamos ver o que nós necessitamos fabricar para o dia 9. 195 que eu tenho de estoque, menos 110, mais 40 de estoque de segurança, eu vou necessitar de 125 unidades. Também um dia antes, então vou precisar liberar esta ordem de produção no dia 8. Como eu tenho um lote mínimo de 90, eu vou ter que fazer 2 lotes, que dão 180. Vou receber no dia 9, aí os 180 mais os 110 que eu tenho em estoque vão dar 290, menos os 195 que eu preciso, sobram 95, que também está acima do estoque de segurança. Ok? Então nós já fizemos o nível 0 e já completamos o nível 1. Agora nós vamos para o nível 2. O nível 2, eu tenho aqui para esse B, preciso de 2 Ds, para esse B eu preciso de um C. Para esse B eu preciso de 2 Ds, para esse B eu preciso de um C. Então, esta estrutura é igual a essa. A diferença qual que é? Para este A, para uma unidade de A eu preciso de 2 Ds. Como nós sabemos que isso aqui eu preciso fabricar antes, então vamos iniciar por esta, a estrutura verde. E nós vamos pegar aqui o componente C. Então, vamos lá. Para que eu faça, né? Então, só retornando aqui, para eu fazer um B, eu preciso de um C. Para fazer um B, eu preciso de um C.
Para que eu libere esta ordem de produção aqui de 180, que é o verde, eu preciso de um C. Então, no dia 7. Então, lembre-se daquilo que eu falei. A liberação do componente de nível superior tem que ser no mesmo dia, né, da necessidade bruta do componente inferior. 180 para 180. Completei. Voltamos para cá, agora vamos fazer o outro C, que é do azul. Então, para um B também eu preciso de um C. Quando é que eu preciso desse B? Eu preciso desse B no dia 8. Um C para um B, não é isso? Um C para um B. Então, no dia 8 eu vou precisar de 180. Ok? Só tenho C nessas duas situações. Então, C aqui e C aqui. Vamos passar para preencher a ficha do componente C. Primeira coisa que eu tenho que ver aqui para dia 7, que é o primeiro dia que eu vou ter que fabricar esse componente, é o estoque. O estoque é 0. Ok? Então aqui, ó, o estoque é 0. Bom, se eu preciso de 180, meu estoque é 0, eu vou precisar de 180. Quando? 2 dias antes. Então, 7, 6, 5. Eu preciso liberar a ordem de produção 2 dias antes. Em qual quantidade? O estoque de segurança é 0. Certo? Então, a minha necessidade líquida é 180 menos 0 mais 0, vou precisar de 180. 2 dias antes. O lote é livre, ou seja, eu posso comprar o quanto eu necessito, eu vou comprar 180 que eu necessito. Recebi os 180 no dia 7, 180 mais 0 que é de estoque, menos a necessidade bruta, sobra um 0 de estoque para o próximo período. No próximo período eu vou necessitar de 180. Também tenho 0 de estoque de segurança é 0, vou precisar dos mesmos 180, 2 dias antes. Então eu preciso aqui, ó, 180, lembre-se aqui, eu estou fazendo o azul, que é o componente do home office. Então, libero 180, eu recebo aqui no dia 8, 180 mais 0 de estoque, menos 180 aqui de necessidade bruta, sobra um 0 de estoque, completei a ficha C. Ok? Bom, agora vamos para o que seria o mais complicado de vocês entenderem. Agora eu vou fazer primeiro o D do nível 2 para depois fazer o D do nível 3. Cuidado que eu tenho que tomar é em relação a esse aqui. E esse aqui eu preciso fazer primeiro, ok? Então vamos lá. Para que eu faça esses 180 Bs aqui, okay, eu vou precisar, vamos lá, para que eu faça esses 180 Bs, eu preciso de 2 Ds. Então, aqui o que vai acontecer? Para 180 eu preciso de 360 no dia 7. No dia 7. Dá para fazer esse 180 aqui. Mas, ó, vamos seguir aqui o verde. No mesmo dia 7 eu tenho esse A aqui, esse A está em verde aqui, justamente para me mostrar para vocês que é este A que precisa do D. Esse A do home office não precisa do D. Então, para cada A do corporativo, eu preciso de 2 Ds. Okay? Então, o que aconteceu aqui? Ó? 240 mais o 180 do C aqui, ó, 240 mais 180, nós temos aqui 420 vezes 2. Olha aí, para um A eu preciso de 2 Ds, para um B eu preciso de 2 Ds. Por isso que eu somo esses dois, então 240 mais o 180, aqui ó, 240 do A mais do 180 do C, 420 vezes 2 vai dar os 840 que eu preciso no dia 7. Ok, gente? Seguindo o raciocínio. Okay? Bom, fiz esses 2 Ds. Só que eu tenho mais um D no nível 2, que é o do B, que está em azul. Okay? O B que está em azul está aqui. Ó. Para que eu possa liberar esses 180 aqui, eu preciso de 2 Ds de dados. Okay? Para mim liberar 180 Bs, eu preciso de 2 Ds. Então, 180 vezes 2, 360 no dia 8. Beleza?
Com isso eu completo os Ds do nível 2. Agora eu preciso completar o D do nível 3. Okay? Então, para cada C eu preciso de um D, para cada C eu preciso de um D. Então vamos lá. Para estes 180 Cs aqui do dia 6, eu preciso de 180 Ds. Para 180 do dia que eu preciso liberar dia 5 aqui do corporativo, eu preciso de 180 Ds. Okay? Então, o que eu vou precisar mais cedo é no dia 5 para o corporativo. Preciso dos 180. Tenho estoque? Tenho 250. Okay? Então, aqui, ó, tenho 250 de estoque. E preciso de manter 200 de estoque de segurança. Então, vamos lá. Próximo passo é calcular a necessidade líquida. 180 que eu preciso menos 250, nós estamos falando aqui de menos 70. Mais os 200 que eu preciso de estoque de segurança, eu tenho uma necessidade líquida de 130. Quando? 3 dias antes eu preciso liberar essa ordem. Então, 5, 4, 3, 2. Eu preciso liberar esses 130 lá no dia 2. Mas o meu lote de mínimo de produção é de 150 em 150. Ok? Então eu tenho que fazer 150. Esses 150 eu recebo no dia 5. Com mais 250, nós estamos falando aqui de 400, menos 180, vão sobrar 220 no meu estoque. Para o dia 6. No dia 6 eu preciso de 180. Tenho 220 de estoque, mais o estoque de segurança, eu vou chegar a uma necessidade líquida de 160. 3 dias antes. Então, 1, 2, 3 no dia 3. Preciso de 160, só que eu tenho um lote mínimo de 150. Vou ter que fazer 2 lotes. Eu tenho que liberar 300. Esse 300 eu recebo no dia 6, mais o 220, dá 520, menos os 180 que eu preciso, sobram 340 para o dia 7. No dia 7 eu preciso de 840, tenho 340 em estoque, mais os 200 do estoque de segurança, eu vou necessitar de 700, que eu vou precisar liberar 3 dias antes. Então, 1, 2, 3, no dia 4. Como eu preciso de lotes múltiplos de 150, eu vou precisar 150, 2 lotes 300, 3 lotes 450, 4 lotes 600, 5 lotes 750. Então, eu vou precisar de 5 lotes de 150, que vai dar 750, que eu vou receber no dia 7. 750 que eu recebi, mais 340 que eu tenho de estoque, menos 840 que eu preciso, vão sobrar 250. Todos eles, ó, acima do estoque de segurança, 250, 220, 340, 250. No dia 8 eu preciso de 360, menos o estoque que eu vou ter, mais o estoque de segurança, eu vou ter uma necessidade líquida de 310 unidades, 3 dias antes. Vou precisar de 3 lotes, que compõem 450, que eu vou receber no dia 8, 450 mais 250 são 700, menos 360, sobram 340, que está acima do estoque de segurança. Ou seja, eu completei a estrutura do produto. Ok? Então, gente, o que é importante vocês entenderem e fixarem? É muito importante. A estrutura do produto. Em segundo lugar, para que eu libere uma ordem de produção, ou ordem de montagem, ordem de compra, eu preciso ter os componentes de nível inferior. E essa necessidade a gente chama de necessidade bruta. Então aqui, ó, só retornando, recapitulando para a gente terminar essa videoaula. Para mim, que eu faça 195 home office, eu preciso de 390 As e 195 Bs, que é aqui é para um home office eu preciso de 2 As e para um home office eu preciso de um B. Então aqui, ó, a liberação de ordem, da ordem de produção ou de montagem nesse caso, tem que bater no mesmo dia com a necessidade bruta dos seus componentes. Está aqui, ó, 195, o A e o B, aqui, ó, os dois. No caso do corporativo, eu preciso dele liberar isso aqui no dia 8. Então aqui, ó,
Para um desse eu preciso de 2 As, então aqui, ó, no dia 8, 240. No dia 8, 120, ok? Para que eu tenha isso aqui, né, no dia 8 e no dia 9, no dia 8 e na 9, eu preciso liberar dia 7 e dia 8, dia 7 e dia 8. Só que para fazer o A e o B, então vamos lá para a estrutura, para fazer o A e o B eu preciso desses componentes aqui, okay? Tanto do D quanto do C. E aí é onde a gente vai colocar aqui, ó. Eu preciso do C no dia 7, eu preciso do C no dia 8. E eu preciso do D para esse aqui no dia 8 e preciso do D para esse aqui no dia 7. Só que neste caso específico do D, para fazer este A aqui, ó, eu também preciso do A no dia 7. Então por isso que eu somei, ó, 240 do A mais 180 do B vezes 2, que pela estrutura vai dar o 840. E no caso aqui do C, que é 1 para 1, no dia 6, para liberar eu preciso da necessidade bruta, para liberar eu preciso da necessidade bruta. Aqui é só vocês verem agora o estoque, o lead time e o lote de mínimo de produção, e está feito o MRP dessa estrutura. Ok? Gente, espero que vocês tenham compreendido. Estudem bem essa lógica. Eu acho que talvez facilitou usando as cores, né? No quadro lá, difícil da gente usar em sala de aula, mas aqui com o Excel fica mais tranquilo da gente explicar. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem, refaçam esse exercício. Peguem lá na literatura que eu deixei no Dropbox para vocês. Tem exercícios que vocês podem também fazer, porque basicamente a prova do 4º bimestre vai ser em cima da lógica do MRP. Então eu vou cobrar de vocês isto aqui, e vou cobrar de vocês a estrutura do produto. Eventualmente eu poderia fazer a pergunta de quantos Ds eu preciso, tá certo? Para fazer esses 200 home office e os 120 corporativos, e a resposta vai ter que ser a soma disso aqui. Certo? Eu vou precisar de 150, né? Na verdade a resposta vai ser a liberação. Eu vou precisar de 150 mais 300, 450, 900, 1.650 Ds para fazer esses dois produtos. Ok? Porque aqui, ó, aqui é a necessidade bruta que eu tenho, mas na realidade eu vou precisar fabricar isto aqui em virtude tanto do estoque de segurança quanto do lote mínimo. Ok? Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida aí, até terça-feira, coloquem lá no canal as dúvidas, ali na parte de comentários, que eu, se possível, respondo para vocês em tempo hábil. Obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado no estudo de vocês.